Bom dia, alunos do WISE. Na nossa videoaula de hoje, nós vamos começar falando sobre o quê? Sobre o Sistema Internacional de Unidades. Como assim, professor? Sistema Internacional de Unidades? Quando eu falo sobre unidade, eu estou falando sobre o quê? Sobre as unidades de medida. Como assim? A medida de comprimento, área, massa, tempo. Como assim, professor, unidade? Um exemplo, unidade de comprimento. Eu posso usar o metro, posso medir com centímetro, com milímetro, como base. Dependendo do que você for medir, tem uma unidade que é mais ideal para você utilizar, ok? Por exemplo, para eu medir o comprimento desse piloto, eu uso o quê? Centímetro. Ah, mas se eu fosse medir, exemplo, o tamanho de um carro, o comprimento de um carro, eu ia medir em centímetros? Não, eu ia medir em metros. Ah, eu quero medir a distância da minha casa até a padaria. Se fosse muito longe, eu usaria o quê? Medida de quilômetros e assim por diante. Ok? Mas, turma, nem sempre as unidades medidas eram padronizadas. Na antiguidade, o que acontecia? Eles usavam muito a questão, por exemplo, na parte de comprimento, usava partes do corpo. Exemplo, eu usava medida como palmos. Quantas palmas tem isso aqui? De qual tamanho? Tantas palmas, ou tantos pés, ou tantas braças. Ok? Eles usavam parte do corpo para se basear em relação a uma medida. Ok? Mas não era muito padronizado. Em cada região, em cada país e tal, ou local mesmo, tinham medidas diferentes. Imagine você, acostumado a medir as coisas em palmo, aí vai para uma cidade que lá as medidas estão todas em pés. Como é que você ia fazer essa conversão? Você ia ficar confuso, não ia dar muito certo. Também a questão também, professor, só medida de comprimento? Não. Temos o que? A medida de massa também não era uma coisa padronizada. Tinha lugares que eles mediam a questão por sacas, por balde. Ah, eu quero comprar 2 sacas de arroz. Aí como assim? Aí tinha um padrão das sacas, o tamanho da saca, essas coisas. Ah, mas no outro lugar se baseava por baldes, tantos baldes, ou barris, ou mesmo exemplo, galões e assim por diante. Não tinha algo padronizado, uma medida padronizada de medir as coisas. Aí o que aconteceu? Depois de muitos e muitos anos, teve uma reunião de vários cientistas do mundo para resolver esse problema e padronizar as unidades de medidas, ok? Lá eles criaram quem? O Sistema Internacional de Unidades, ok? Eles padronizaram o quê? Unidade de medidas. Exemplo, quando estão falando em comprimento, eles podem medir em metro, centímetro, decímetro, milímetro. Em volume, você pode medir em litro, mililitro. Foi tudo padronizado direitinho. E também lá foi criado o sistema numérico, sistema métrico decimal, ok? Que é o que a gente usa. 0, 1, 2, 3, 4, 5 até o 10 para fazer as operações e tudo. Que lembra foi com vocês que existiam os números romanos, os números egípcios. Cada local tinha uma numeração às vezes meio que diferente. Aí também fizeram isso para padronizar também a questão de trabalhos com coisas, exemplo, numéricas, problemas, coisas assim do tipo. Então eles padronizaram tudo, ok? Todas as unidades de medidas. Mas temos o que? No Sistema Internacional de Unidades mostra o que? Cada unidade e qual que é a mais usada no mundo. Qual que é o padrão no SI? Qual é o padrão no Sistema Internacional de Unidades que eles usam? Vou dar aqui exemplo de umas unidades. Primeiro, comprimento. No Sistema Internacional de Unidades, qual é a unidade de medida de comprimento que eles mais usam? É o metro, que é o M. Tá bem? E a questão também é unidade de medidas de massa. Lembra, massa não é peso. Peso é a massa vezes a gravidade. Quando falamos massa, estou falando de peso, de certa forma. Massa, eles usam o que no Sistema Internacional de Unidades? O quilograma. Professor, então só existe esse? Não. Tem grama, tem centigrama, decigrama e assim por diante. Mas o padrão, que é o mais usado no mundo, é o quê? Comprimento em metro, massa, quilograma. Tempo. No Sistema Internacional de Unidades, nós usamos o quê? O segundo, como padrão no mundo, que é o mais usado no mundo. Não é que só tenha essa. Ele se padroniza como essa, mais usada, tempo. Corrente elétrica. Também, turma, tem como medir quanta corrente passa em um corpo. Corrente elétrica é medida o quê? Em ampere, ok? Que é o Azinho, ampere. E agora também a questão temperatura. Embora nós usamos a temperatura em graus Celsius, tem o quê? Tem o Kelvin e graus Fahrenheit. Só que no mundo científico, no padrão,
Usam mais o quê? A questão do Kelvin, que é o K. A comunidade científica usa muito essa unidade de temperatura, que é o Kelvin. O Fahrenheit é mais usado nos americanos, nos Estados Unidos, na Inglaterra, mas a maioria é graus Celsius. Mas padronizado mesmo pelo Sistema Internacional de Temperatura é quem? É o Kelvin. E também tem a questão que a intensidade luminosa. Eu estou botando só algumas aqui, ok, pessoal? Professor, como assim intensidade luminosa? Pensa comigo. Eu tenho uma lâmpada, eu posso ter uma lâmpada que ela brilhe mais, brilhe menos. Eu posso fazer uma medida dessa intensidade. Quanto mais intensa, mais clara, mais forte a luz. Quanto menos intensa, menos claro fica a luz, ok? A intensidade luminosa ela é medida através do candela. Vou escrever aqui, candela, até escrever, candela, que é o CD, abreviação, ok? Então aqui, turma, aqui é um exemplo de umas unidades de medidas que foram padronizadas no mundo para a gente poder utilizar. Você já conhece já a maioria delas, ok? Por exemplo, comprimento, a gente usa muito metro, decímetro, centímetro, milímetro. Massa, quilograma, grama, decigrama. Tempo, segundo, hora, minuto, segundo. Corrente elétrica, ampere. Vocês não usam tanto, mas você percebe, se for como, por exemplo, uma pilha, algo eletrônico, aparente a corrente elétrica, ok? Temperatura, embora a gente use o grau Celsius, também já falou sobre Kelvin, sobre questão de transformação de unidade de medida de temperatura. Vocês observaram que tem o Kelvin, tem o grau Fahrenheit e assim por diante. Só essa intensidade luminosa que a gente não costuma ver tanto, que é o candela. Tudo bem? Uma curiosidade também é a questão. Ah, professor, só o sistema só tem essas unidades medidas? Não, posso ter outras unidades, igual exemplo, unidade de superfície, metro quadrado, unidade de volume, metro cúbico. Também outro sistema internacional de unidade de medida, como eu posso medir? Eu posso medir por velocidade, exemplo, a velocidade não tem como medir a velocidade. Sempre tem no Sistema Internacional de Unidade, vai ser sempre o quê? O que são unidades de medidas? São aquelas coisas, aqueles elementos que eu posso medir, porque eu posso fazer aquela medida, saber a diferença. Como assim? A velocidade é um exemplo de uma unidade de medida de velocidade, porque eu posso medir a velocidade. Quando você está andando de carro, não aparece no velocímetro qual velocidade você está? Então é uma unidade de medida. Qual velocidade? Eu posso usar o metro por segundo, quilômetro por hora, tudo bem? Todas essas medidas foram tudo padronizadas para facilitar a nossa vida, ok? Para que você não chegue num local, numa cidade ou em outro país e você fique um pouco perdido, e não saiba fazer essa conversão de uma unidade para outra, ok? Vamos falar também uma unidade de medida que você nem pensa que nós temos, mas que nós estamos convivendo muito com essa unidade de medida. Vou escrever aqui para vocês. Que é qual? Que são as medidas. Medidas de energia. Professor, como assim medidas de energia? Eletricidade? Você está falando de eletricidade? Não, não estou falando de eletricidade. Quando eu falo de medidas de energia, eu estou falando aquela energia que o seu corpo ele precisa para fazer alguma atividade física. Pensa comigo. Você precisa de energia para você falar, para você caminhar. Tudo que o seu corpo faz, ok? Ele necessita o quê? De energia para acontecer isso. Como assim, professor, energia? Essa energia é o que? Absorvida pelos alimentos, ok? Essa energia é chamada também de quê? De calorias. Calorias ou quilocalorias também. São o quê? É a energia que o corpo absorve dos alimentos. Os alimentos que você come traz energia, traz nutrientes para o seu corpo para que ele possa ter, como pode dizer, essa energia para que o corpo funcione. Ok? Perceba que se você não come, fica um bom tempo sem comer, seu corpo fica fraco, você fica com fraqueza. Por quê? A comida, as calorias que tem nos alimentos, isso faz nosso corpo produzir energia para fazer aquilo que é essencial. Como exemplo, falar, andar, piscar, tudo que você precisa fazer, tudo que o seu corpo faz, precisa do quê? De energia para fazer, para funcionar de certa forma. E essa energia é o quê? Ela é encontrada nos alimentos, através de onde? Das calorias que os alimentos têm. Nós temos o quê? Alimentos que são poucos calóricos, os que são muito calóricos, ok? Está ficando meio que parecendo até biologia, né? Igual exemplo, se você consome muitas calorias e você não gasta tantas calorias, pensa comigo, se você faz um exercício, você faz o quê? Você queima a caloria, então você gasta energia, ok? Mas exemplo, se a pessoa come muitas calorias e quase não faz muitos exercícios, o corpo ele absorve pouca caloria, dependendo das coisas que você faz no cotidiano. Aí acontece o quê? Se você
você consome muita caloria e você não queima essa caloria através das atividades físicas ou através mesmo do seu dia a dia, você não fica uma pessoa muito movimentada, a pessoa acaba engordando. É um exemplo, né? Vou só um exemplo para vocês. Na questão de energia. Vamos voltar aqui para a matemática. Ó, a unidade de medida de energia, nós usamos quem? A caloria. Ok? Que é abreviado com CAL. Calorias. Até mesmo nos rótulos dos alimentos que você compra, que são industrializados, ele vem mostrando o quê? Valor energético do alimento. Esse valor energético é o quê? São as calorias que tem nesse alimento, que vai trazer o quê? O próprio nome diz, valor energético, que vai dar energia para o seu corpo. Ok? Como se fosse a nossa energia, né? Que é quem? Geralmente não vem em caloria, ele vem o quê? Vem em cacau, que é o quê? É a quilocaloria, tudo bem? Ah, professor, mas você falou que tem a caloria, quilocaloria. É simples. Nós temos qual relação de caloria com quilocaloria? Tem o quê? Que uma quilocaloria é a mesma coisa que quem? 1.000 calorias. Então temos essa relação. A cada uma quilocaloria eu tenho quem? 1.000 calorias. Tá, professor, se for de energia e tal, questão de calorias, como isso seria, exemplo, introduzido na matemática? Como nós trabalharíamos isso? A matemática usando isso. Como é que funciona? Um exemplo bem simples, vou falar para vocês. Eu fui comprar um produto e eu li no rótulo dele e vi que ele tem 250 quilocalorias. Ok? Eu quero saber quantas calorias possui nesse produto. Se ele tem 250 quilocalorias, eu tenho o quê? Cada quilocaloria, eu tenho quantas calorias? Eu tenho 1.000. Então vamos lá. Cada quilocaloria, eu tenho quantas? 1.000 calorias. Então, se eu tenho 250 quilocalorias, cada quilocaloria eu tenho 1.000 calorias. Então, pegar esse número aqui, olha, 250 e multiplicar por 1.000. Então, deu quanto? 250 mil calorias. Ok? Então, beleza. Esse alimento você consumiu tem o quê? 250 mil calorias. É bem calórico, né, turma? Vamos lá. Vamos fazer uma questãozinha legal com isso? Vamos fingir que você comeu esse alimento, 250 mil calorias, bem calórico, mas finge assim, ó, você está querendo queimar suas calorias. Você quer fazer o quê? Quer, através de um exercício físico, queimar essas calorias que eu consumi, ó. Você consumiu quanto? Ó. Consumiu 250 mil calorias. Ah, vou queimar essa caloria através de uma caminhada. Você percebeu o quê? Que a cada 1 hora de caminhada, você consegue fazer o quê? Você vai perder, você consome 20 mil calorias. Então acontece o quê? Cada hora que você... Ó, se você caminhar por 1 hora, você queima 20 mil calorias. Se você caminhar por 2 horas, você consome quanto? 40 mil calorias, e assim por diante. Cada hora que você estiver caminhando na rua, correndo na rua, você vai consumir 20 mil calorias. Vamos pensar comigo. Se eu sei que em 1 hora eu queimo 20 mil calorias, quero saber quanto tempo eu preciso caminhar para queimar todas essas 250 mil calorias que eu comi nesse alimento. Como é que eu faria a situação? Vamos lá, assim, se a cada 1 hora de caminhada eu gasto 20 mil calorias e eu quero queimar todas essas calorias, tem que ver o quê? Vou pegar essa quantidade aqui, que é 250 mil calorias, e vou fazer o quê? Vou dividir por 20 mil. Por quê, professor? Que lembra, ó, a cada 20 mil calorias eu preciso o quê? Caminhar por 1 hora. Mais 20 mil calorias? Mais 1 hora. Eu quero saber quantas horas eu preciso caminhar? Então, eu vou pegar a quantidade de calorias que eu quero queimar, que é 250 mil, e vou dividir por 20 mil calorias. Porque a cada 20 mil calorias, eu tenho que caminhar 1 hora. Efetuando essa divisão, ó, dividindo 250 mil por 20 mil, eu vou achar quem? 12,5 horas. Esse vírgulazinho seria o quê? Meia hora. Então, de certa forma, eu preciso o quê? Caminhar por 2 horas e meia, ou 12 horas e 30 minutos, para poder o quê? Queimar toda essa quantidade de calorias. Perceba o quê? Eu peguei a situação, essa medida de energia, que seria a caloria, e transformei em problemas matemáticos. Em uma situação matemática. A gente trabalhava com números e um probleminha, ok? Mais um exemplinho que também pode cair nessa questão de medida de energia que podemos usar. É essa aqui, vamos lá.
Vamos lá. Uma que eu cheguei no rótulo do arroz e eu vi que nos nutrientes dela eu vi o quê? Eu vi que a cada 10 gramas de arroz que eu consumir, a cada 10 graminhas que você botar de arroz, ele vai ter o quê? 42 quilocalorias. Ok? Então vamos lá. Lembra? Quilocalorias é o quê? Aparece meio que nas rótulos como valor energético. Eu queria saber quantas quilocalorias, qual o valor energético que eu vou ter se eu consumisse 35 gramas de arroz. Então, qual é o que? O valor energético. Quantas quilocalorias? Sempre que eu falo quilocalorias, eu falo o quê? Valor energético. Ok? Seria a energia que os alimentos trazem para nós. Só tem aqui, ó, se eu comer 35 gramas de arroz, quantas quilocalorias eu vou ingerir? Ou vou ingerir, de certa forma. Qual vai ser o valor energético dessa alimentação aqui? Você pode fazer, ó, lembra, a cada 10 gramas de arroz não tem 42 quilocalorias? O jeito mais simples de fazer isso é como? Aqui não é 35 gramas? Vamos dividir esses 35 gramas, separar ele direitinho, bonitinho, como? Aqui é 35 gramas, é 10 gramas, mais 10 gramas, mais 10 gramas, mais 5 gramas. Aqui não são 10 mais 10, 20, mais 10, 30, mais 5, 35 gramas. Eu não separei os 35 gramas de arroz? Lembra, a cada 10 gramas eu tenho 42 quilocalorias. Então aqui embaixo eu tenho quantas? 42 quilocalorias mais 42 quilocalorias mais 42. Lembra, ó, cada 10 gramas eu tenho 42 quilocalorias. Não tem? Mais, professor, aqui é 5 gramas. 5 gramas é o quê? Né? A metade de 10. Então, se 10 gramas produzem 42 quilocalorias, a metade disso vai ser o quê? Vai produzir a metade dessas calorias, a metade de 42. Qual é a metade de 42? É 21. Então aqui, ó, 21 quilocalorias. Somando toda essa galera, eu vou ter o quê? Se eu consumir 35 gramas de arroz, qual vai ser meu valor energético? De 147 quilocalorias. Ok? Então isso aqui é todo o valor energético que você vai ter consumindo essa quantidade de alimento. Ok? Então, turma, esse conteúdo é bem simples. São poucos exercícios. Vocês vão ver que é bem tranquilinho, ok? Vou botar aqui para vocês os exercícios que eu quero que vocês façam. Quero que vocês façam os exercícios das páginas. Deixa eu ver aqui. 175, 176 e as páginas 179 e 180. Ok? 4 páginas, pouquinha coisa, ok? Qualquer dúvida, turma, é só perguntar. Até a próxima videoaula.